Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Maravilha. O título dessa mensagem é A remissão dos pecados está no batismo em água ou no sangue de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta. Aliás, é a primeira pergunta. Aliás, eu já estou aqui respondendo pergunta das pessoas que entram aí nos vídeos, fazendo pergunta. Bem, Atos Apóstolo 2 e verso 38 diz: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui foi Pedro quem falou. Mas eu quero mostrar algo para os irmãos que é bem interessante, né? Observa. Cornélio, quando recebeu o dom do Espírito Santo, ele já tinha se batizado em água, ele estava se batizando em água, ou ele recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado? É uma pergunta. É óbvio que ele recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado em água. Está em Atos dos Apóstolos, pode escrever, meus irmãos, 10 é o capítulo, e você vai estudando aí, do 44 até o 46, você vai estudando aí. Pedro estava pregando, falando, quando de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. Todo mundo começaram a falar em língua. E as pessoas que estavam com Pedro disseram assim: valha, Pedro, mas não tem que se batizar primeiro? Você não falou lá no dia de Pentecostes? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles ficaram admirados, porque Cornélio e toda a família recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado em água. E aí, nós podemos agora contestar contra Deus? Não. Mas tem irmãos, que que contestam contra Deus, que se levanta contra Deus, contra o Evangelho. Você quer gerar inimigo? Não concorde com ele ou com ela. Aí você tem um inimigo. Mas eu só posso concordar com a Bíblia, com a verdade da Bíblia. Então, a pergunta que eu fiz a princípio diz assim, olha, a remissão dos pecados está no batismo em água ou no sangue de Jesus? Nós temos apenas uma referência bíblica, Atos 2 e 38. Podemos fazer de um versículo da Bíblia uma doutrina? Não. O sistema trinitário fizeram isso, pegaram Mateus 28:19 e fizeram a doutrina. Mas só pode ser estabelecido como regra, doutrina, quando nós temos mais de 3 referências. Então eu quero que você veja, escreva, pega a caneta para escrever, meus irmãos. Efésios, capítulo 1, aí você vai estudando, primeiro, segundo, terceiro, e você vai estudando aí. A remissão dos pecados está no sangue de Jesus Cristo. Quando você pega Colossenses 1:14, a remissão dos pecados está no sangue. Quando você pega Romanos 3 e verso 24, a remissão dos pecados está em Cristo, isso é, no seu sangue. Quando você pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 20, verso 28, nós fomos comprados pelo sangue, isso é, nós fomos remidos pelo sangue do Senhor. Quantas referências eu lhe dei? Eu lhe dei 1, 2, 3, 4. 4 referências bíblicas. É uma doutrina. Aqui é uma regra.
Nós fomos remidos pelo sangue. A água em si não rime ninguém. É o que eu já falei aqui diversas vezes. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós somos remidos no sangue, né? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Aqui foi Pedro, é Pedro falando. Quando você vai para as Escrituras, dá uma mergulhada nas Escrituras para ver, então você percebe. O nosso apóstolo aqui, que é o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que é no sangue. Nós fomos remidos no sangue. A redenção está no sangue. É no sangue de Jesus Cristo. Não é simplesmente nas águas. Se você pega... Olha, isso aqui é o perigo, o grande perigo de muitos crentes que leem a Bíblia e fica só com um versículo. Pega só um versículo da Bíblia e fica lá com aquele versículo, está perturbado ou perturbada só com um versículo, sem buscar as informações. E quando aparece aqui nas redes sociais uma pessoa dando as informações da verdade, aí essa pessoa logo diz, isso aí não é homem de Deus, não concordou comigo. Deus me livre, irmão. Deus me livre. Existem pessoas que quanto mais distante você tiver, melhor. Porque adoece. Tem pessoas que adoecem outras pessoas. Então, quanto mais distante, mais saúde você tem. Então, observa. A remissão dos pecados não está nas águas. A água não reme ninguém. Não tem como a água remir uma pessoa. Não tem. Não pode. Não tem como. A remissão dos pecados está no sangue. É o que os textos que eu estou apresentando está dizendo. Eu vou ler de novo para vocês. Eu vou pegar a Bíblia aqui e vou ler. Efésio, vamos lá. Efésio, capítulo 1 e versículo 7. Efésio, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Paulo está dizendo que nós temos a remissão dos pecados é pelo sangue. Não é no batismo, é no sangue. Eu disse para os irmãos nos outros vídeos que o batismo não transforma. Não foi isso que eu falei? Tem pessoas que acham que eu estou mentindo. Não, o pastor Eliezer é um falso profeta, é um enganador, está enganando aqui, não me engano a mim não. Engana os outros, mas não engana a mim. Não, a pessoa não quer sair do engano. Enganado a pessoa já está. Não quer sair do engano. Então Paulo está dizendo aqui que a redenção, que a remissão dos pecados está no sangue de Jesus. Vamos agora para Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, deixa eu ver, e versículo 14, olha, em quem temos a redenção, isto é, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Mais uma vez, Paulo é o nosso apóstolo, o apóstolo gentil. Ele está dizendo que a remissão dos nossos pecados é no sangue. É no sangue. É o sangue de Jesus Cristo que nos remiu, que arrancou de nós o pecado. Vamos agora para Romanos 3 e verso 24. Romanos 3, verso 24, igreja. Eu já dei as referências, só estou reformulando, irmãos. Só para nós ganhar tempo, tá bom? 3 é o capítulo e verso 24 de Romanos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, no sangue de Cristo. Mais uma vez, Paulo fala sobre o mesmo assunto. Agora, eu vou mostrar uma referência que essa é tremenda. Atos dos Apóstolos, 20 é o capítulo,
versículo 28, igreja. Dá uma olhada aí. 20, verso 28. Aconselho os irmãos e as irmãs a buscar nas Escrituras e não morrer apenas no versículo da Bíblia. Tem pessoas que ficam com o versículo da Bíblia brigando o tempo todo, só com o versículo da Bíblia. E se esquece o restante da Bíblia. Então esse é o perigo de muita gente. Muita gente se entra na heresia por não buscar na fonte, que é a palavra de Deus, as verdades. Então 20, verso 28 de Atos dos Apóstolos, olha o que diz. Olha. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Remiu, quer dizer, resgatou. Remissão, quer dizer, Deus nos arrancou do poder de Satanás, através do seu sangue. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Foi o sangue de Jesus. Então, quando você olha para Cornélio, que eu apresentei aqui, né, você vai ver isso diante dos seus olhos, você vai ver isso. Deixa eu ler aqui, que eu não li, né? Só falei, não li. Atos 10, igreja. Atos 10 é o capítulo. Veja aí. Atos 10 é o capítulo. E versículo 44, 45. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ele estava pregando. Essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, isso é, os judeus crentes que tinham ido com Pedro, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio. O dom. Lembra do dom? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Já viu a crente unicite dizendo que você só recebe o dom do Espírito Santo depois que você se batiza? Pois são mentirosos. Essas pessoas são mentiroso, mentirosa. Porque aqui nós temos Cornélio que recebeu o dom do Espírito Santo sem ter sido batizado em água. Aí Pedro diz assim, olha, respondendo então Pedro, disse, pode porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome de Jesus, do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele alguns dias. Pois é, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e toda a família antes dele descer as águas. Então é preciso você ter muita calma quando você pega Atos 2 e 38, para não se tornar um herege. Então tem muitos unicistas que se tornaram herege, enganadores, está enganando as pessoas. Ah, você só pode receber o Espírito Santo depois que você se batiza nas águas. Se você não se batizou nas águas em nome de Jesus Cristo, então você não recebeu o dom do Espírito Santo. Aqui nós temos Cornélio, que não tinha sido batizado, e Deus já tinha dado a ele o dom, a eles, né? Toda a casa. Então, meus irmãos, cuidado. Nós temos que ter cuidado, não é só com aqueles que pregam ter Deus, não. Nós temos que ter cuidado também com muitos que se diz unicista e que, por não buscar Deus, não buscar o conhecimento do Evangelho, começam a perturbar as pessoas. Sabe o que acontece com muitos desses unicistas? Eles pregam dizendo que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai para o céu. Batismo com o Espírito Santo é um dom. O dom não leva ninguém para o céu. Paulo falou sobre isso.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas sem amor é como um sino que tine. Posso ter o dom de profecia e conhecer e ensinar os mistérios de Deus, toda a ciência, e não ter amor, nada adianta. Posso pegar meus bens materiais e dar aos pobres, em seguida pegar o meu corpo e jogar ao fogo e não ter o amor. O que é o amor? Sigo João 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Você quer ir para o céu? Então você pratique a palavra de Deus. E deixe esses confusentos falar. Ei, irmãzinha, se você não for batizada com o Espírito Santo, você não vai para o céu. Essas pessoas, irmãos, só estão aí para perturbar. É só isso. Nada mais, nada além disso. Só para perturbar. São pessoas que são perturbadas em si e querem perturbar os outros. Por isso, o meu conselho é: delete, jogue fora esse tipo de gente. Não pare para escutar, porque isso adoece. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e medite nessas verdades que eu mostrei aqui. Paz do Senhor para todos e até o próximo vídeo, respondendo pergunta.